Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 16 de fevereiro, depois das cinzas, acabamos de viver a quarta-feira de cinzas, esse caminho quaresmal que a igreja nos convida a viver. Então, desde quarta, que a liturgia da igreja vai nos convidando a essa mudança de coração, a essa mudança interior em cada um de nós. E ontem eu fazia uma pergunta, um questionamento, né? Quais são de fato os propósitos que nessa quaresma você tem pedido ao Senhor? Qual é a conversão que você tem suplicado ao Senhor? E nós devemos começar pelas pequenas coisas, a conversão diária ali no dia a dia, a conversão em levantar mais cedo, em forrar a cama, em ser o primeiro a preparar o café da manhã. Quais são os tipos de conversão que eu sou convidada a viver? A dar mais atenção ao outro, a ser uma pessoa de escuta, escutar mais do que falar. Quais são as pequenas mudanças interiores que você é convidado nessa quaresma a viver? E também a quaresma é um tempo de penitência, é um tempo de jejum, um tempo de abstinência. Qual a prática de jejum você tem se comprometido? E ontem eu dava alguns exemplos, né? Um deles é o jejum das telas, você fazer uma grande violência, depois que eu deitar à noite, não usar mais o celular. Será que você quer fazer um jejum de alimentos, de um doce que você está habituado, do chocolate, de uma sobremesa, daquele cafezinho que você está habituado a tomar? Ou você quer fazer outros tipos de jejuns mais fortes, né? Mais importantes para ti? Olha, eu vou fazer o jejum de me levantar mais cedo, de rezar o rosário todos os dias, de adorar o Senhor, de ser fiel à nossa Lex Divina. Não deveria ser, né? Deveria ser natural no nosso curso, mas você que talvez tenha um grande combate, uma grande dificuldade de ser fiel à Lex, nessa quaresma toma um propósito. Eu vou ser fiel todos os dias. Passados 40 dias vai se tornar como uma grande necessidade da tua alma. Então, que tipo de jejum, abstinência, que tipo de sacrifício, de penitência você, nesse tempo da quaresma, é chamado a viver? Então, faz aí um pequeno minuto de reflexão, pensa assim, qual é o propósito, se você ainda não tem, que nessa quaresma eu sou convidada a viver para uma conversão interior, para uma mudança de coração. E talvez você que tem em casa, né, ser mais paciente com os teus filhos, com a tua esposa, com o teu esposo, tomar mais tempo em família, né, rezar em família. Quais são, de fato, os propósitos? Nessa quaresma, dizer ao Senhor, Senhor, nessa quaresma eu quero fazer diferente. E uma vez que somos fiéis, nós colhemos os frutos da graça, porque Deus olha o nosso sacrifício. A liturgia da palavra de hoje nos traz, na primeira leitura, retirada do profeta Isaías. Assim fala o Senhor Deus, grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos. Somos gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Porque não te regozijastes quando jejuávamos e o ignorastes quando nos humilhávamos? É porque, no dia do vosso jejum, tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque, ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito. Se quereis que o vosso pedido seja ouvido no céu, acaso é esse jejum que aprecio o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco e de deitar-se em saco e sobre cinzas? Acaso chama a isso de jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro, que quebra as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livre os que estão detidos? Enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa o pobre e o peregrino? Quando encontrares um nu, cobre-o e não despreze a tua carne. Então, brilharás tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e Ele te atenderá. Pedirás socorro, e Ele dirá, eis-me aqui. Então o profeta Isaías hoje veio de fato ser bem incisivo
Ele vai falar que tipo de jejum nós vivemos e ele vai condenar algumas práticas que foram feitas pelo povo dizendo que estava fazendo jejum. Ele vai dizer, isso que vocês chamam de jejum, esse tipo de jejum não agrada a Deus. Né? Quando eu vou fazer jejum, mas eu não me mortifico e ao contrário, né? Ele vai dar vários exemplos de litígios, de briga, de agressões impiedosas. Enquanto fazer jejum, está tratando dos negócios, maltratando e oprimindo os empregados. Ele faz toda uma exortação. E depois ele vai dizer, de fato, o que é que nós devemos viver nessa quaresma. Que tipo de jejum, né? Então, é repartir o pão com o faminto, acolher o peregrino em nossa casa, cobrir o nu, acolher o pobre. E às vezes, irmãos, não é o pobre fisicamente, um morador de rua, mas é o pobre que é meu irmão. Será que eu tenho sido essa mão que estende para o meu irmão, que é o pobre que está ao meu lado, que necessita, que precisa da nossa atenção, da nossa oração, do nosso cuidado, da nossa intercessão? Então, que tipo de sacrifício, de mortificação, de jejum você está vivendo? É o que agrada a Deus ou o que agrada a si mesmo? Que simplesmente é para você aparecer de que está vivendo de fato um tempo de mortificação, um tempo de jejum. Então, hoje o profeta Isaías, ele vem gritar, e começa assim a primeira leitura, ele grita sem cessar. Ele vai levantar a voz, ele vai denunciar aquilo que é de errado. O salmo de hoje é o Salmo 50. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Então, o salmo de hoje é o mesmo salmo que rezamos na quarta-feira de cinzas, é esse convite à conversão, e é o salmo de o próprio salmista vai reconhecer o seu pecado. E ele vai pedir, Senhor, não desprezes um coração que se arrepende, né? Tende piedade, Senhor, tende misericórdia da minha alma que clama, que grita por socorro, que pede o perdão dos pecados, que pede de fato que o Senhor venha nos libertar daquilo que nos amarra. E ele vai dizer, Senhor, purificai-me, lavai-me todo inteiro, lavai-me do meu pecado e apagai completamente a minha culpa. Então é a súplica do coração do homem que diz, Senhor, perdoa-me, purifica-me, lava-me, tende piedade e misericórdia. E ele, como eu disse, na quarta-feira ele vai reconhecer o seu pecado, as suas faltas, a sua iniquidade, o pecado que está sempre à frente dele. Ele reconhece que ele sempre pode pecar contra o Senhor, que ele pode praticar mal aos olhos de Deus, mas mesmo assim ele pede ao Senhor o arrependimento, a misericórdia e o perdão dos seus pecados. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejum, mas os teus discípulos não? Disse Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Então, nessa leitura do Evangelho, Jesus vai fazer já uma alusão à sua saída, né? A partir da sua morte, a partir do caminho que Jesus vai viver na sua paixão, na sua morte e ressurreição. Por isso que ele vai exortar dizendo que ali era o momento dos discípulos estarem com ele, porque logo, logo o noivo sairia dali, logo o noivo não estaria presente. Então ele vai exortar que ali não importava a lei, mas era importante estar na presença do Senhor, eles buscarem guardarem essa presença do Cristo, aproveitarem da presença do Senhor, e por isso ele vai exortar quando ele é questionado, por que os discípulos não jejuavam quando eles estavam? E aí ele vai usar esse exemplo, né, essa pequena parábola, falando do exemplo do noivo, né, que quando ele está presente, de fato nós não vamos deixar, quando o noivo está de luto, né, nós não vamos deixar de estar com ele, de comer com ele. Então, nesse tempo da quaresma, é esse tempo dessa grande mudança, dessa grande conversão a cada um de nós, de nos prepararmos devidamente para ver esse mistério pascal, esse mistério do Cristo. E essa sexta-feira, que é um dia por excelência, também de fazermos o jejum, né, de nos fazer a abstinência ali dos alimentos.
que nesse dia de fato tenhamos um propósito, ofereçamos neste jejum as intenções que cada um de nós traz no nosso coração, pedindo ao Senhor a graça de que Ele escute o clamor da nossa alma e que Ele haja com cada um de nós com a sua infinita misericórdia. Então, nesta sexta-feira, neste dia de oração e intercessão pela igreja e pelo mundo que sofre, tenhamos todos nós uma bela sexta-feira, dia também de rezarmos a Via Sacra. Então, se você tem a oportunidade de rezar a Via Sacra na sua comunidade, na sua paróquia ou até mesmo na sua casa, na sua família, vive esse dia com profundo recolhimento, com profunda oração e intercessão. Tenhamos uma bela sexta-feira e que Deus os abençoe.